Em nosso estudo de hoje, a lição 5 do livro Alma e Luz, e tem por título O Maior Mandamento. Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento, proclamou o Senhor. Entretanto perguntarás, como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que se deves esperar por Deus, onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos, necessitado no coração ignorante que te pede um raio de luz, aflito na criancinha sem lar que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação, ansioso no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem enorme, inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes e expectante nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Amemos ao próximo com toda a alma e todo o coração e estaremos amando ao Senhor com todas as forças mais nobres de nossa vida. Compreende e auxilia sempre. Serve e passa. Quem se faz útil auxilia a construção do reino divino na terra e quem realmente ama a Deus sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Gente, o que tem de muito especial em você ter a oportunidade de analisar uma página do Emmanuel por dia, é que o Emmanuel, ele, através de um simples versículo bíblico, ele apresenta 5, 6 interpretações que se completam para que a gente possa tirar a letra do papel e trazer para o espírito que vivifica. Porque ele vem falando assim, poxa, o mandamento maior, né, foi perguntado pelos fariseus para provocar o Cristo, e o Cristo fala, amar a Deus acima de todas as coisas, resumindo 3 mandamentos nele. E os 3 mandamentos lá de Moisés Deus é um só, o respeito que se deve ter pelo nome da paternidade de Deus e o momento que a gente deve dedicar a ele. Então ele pegou esses 3, resumiu em um só. E 7 com relação ao próximo, não matar, não roubar, não desejar o bem do outro, não cometer adultério, não desejar companheiro do outro, não falar mentira que é o falso testemunho, honrar pai e mãe. São esses 10 mandamentos. O pai, na hora, resumiu em 2. E aí o Emmanuel começa assim, honrar, amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que eu vou amar uma coisa que eu nem conheço? Aí ele fala assim pra gente, em primeiro lugar, quem já teve a oportunidade da paternidade ou da maternidade, sabe que é um pedacinho do nosso coração que fica ali nos nossos filhos. O amor pelos filhos é uma coisa que a gente não sabe explicar, né? E é por isso até que o maior texto que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é o da ingratidão dos filhos, porque é o que mais dói na gente. A gente ama tanto que a gente não consegue assimilar com facilidade uma ingratidão de um filho. Mas o que acontece? Ele vem falando, se a gente tem esse sentimento tão forte dentro da gente, o Pai também tem em cada um de nós e aposta por cada um de nós e observa cada um de nós. E isso é profundo para a gente analisar, né? Porque ele fala assim, cala as tuas indagações e pensa o seguinte, se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista ele está invisível nas obras dele, numa música que ele compôs, numa poesia que ele fez, numa obra de arte, o artista está ali. Deus também permanece em suas criaturas. Então, a gente fica procurando saber onde eu vou encontrar Deus e chama a nossa atenção de que Deus igualmente vai esperando por nós em cada ângulo do caminho. Olha que reflexão interessante. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. E a gente fica pensando, então se ele está me esperando, como é que eu faço para chegar até ele? Como é que eu faço para alcançar? Aí a gente lembra daquela passagem do Evangelho em que Jesus começa a conversar com os discípulos e fala, quando eu estive preso, vocês foram me visitar,
quando eu estive doente, vocês foram visitar, e todo mundo parou, assustado, falou, mestre, a gente nunca viu o senhor preso. O senhor nunca teve uma gripe sequer. Aliás, se tivesse algum relato de doença de Cristo, é claro que os detratores iam fazer de tudo para, de alguma maneira, desmascarar aquela imagem daquele Nazareno que estava sendo apresentado como Salvador pelos cristãos. E, na verdade, nas tradições históricas e até mesmo dos evangelhos que não foram canonizados, você não tem um relato de uma doença em que Jesus tenha vivido aqui na Terra. E aí, quando ele pergunta, e Jesus fala assim, não todas as vezes que você fizer com qualquer um desses meus filhos, desses pequenos, porque eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E faz o convite para cada um de nós, que é a melhor maneira de se integrar a Deus, de buscar a Deus, porque aí a gente vai procurar entender de uma coisa, né? Quem já se permitiu entrar em algum desses trabalhos aqui, o Emmanuel ele começa com aquele trabalho, o que é o mais fácil por conta da quantidade de sofrimento e de misérias que a gente encontra na Terra. Então ele veio falar para a gente, quando a gente vê um irmão sofrendo, irmão enfermo, esperando por nossas mãos, quando a gente vê o coração ignorante que pede uma luz, um raio de luz, aflito na criancinha que está sem lar, aí você está vendo já como é que tá, você já está começando a ver aquela coisa que todo mundo vê, o morador de rua, a pessoa doente no abrigo. Tá. Embora a gente já tenha analisado em outras lições que o Emmanuel ele mostra para a gente que esse trabalho aqui é o trabalho do aspirante, aquele que está começando, né? Porque depois, conforme o tempo vai passando, a gente consegue atingir os infortúnios ocultos, como está dizendo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente consegue não precisar ir direto àquela dor que está exposta para todo mundo de maneira ostensiva, mas começa a entender que na Terra todos nós, sem exceção, estamos em provas ou expiações e que por conta disso a gente sofre aqui na Terra, aí a gente começa a entender que todos merecem essa mesma atenção que a criança que está na rua, mas a criança que está na rua agora, ela desperta na gente, ela nos coloca de maneira solidária, e aí você começa a fazer aquele trabalho e aquilo te choca, aquilo te pega de uma maneira, porque você fica, meu Deus, eu tenho um pouquinho de supérfluo aqui que me permite fazer um lanche ali, ir a um show e tal, mas tem pessoas que está faltando até o necessário, a pessoa está passando por momentos muito difíceis mesmo, e aí você coloca não como um salvador, porque a gente não consegue fazer isso. Aliás, é uma coisa até interessante, né? Que quando a gente começa a trabalhar depois, dessa maneira, aí você vai perceber até que vai acontecer o seguinte, você está passando no meio da rua, tem 30 pessoas no ponto do ônibus, aí aquele morador de rua, ele vai escolher você. Aí você, por que ele escolheu a mim? Aí a espiritualidade vem falar para a gente, porque o anjo da guarda dele, os amigos dele espirituais estão do lado, estão observando que você está tentando trabalhar e apontam para ele, na verdade, tem uma chance de você conseguir ali, vai ali. E aí é comum, né? A gente acha, poxa, mas é toda hora comigo? É por conta de você estar querendo desenvolver o trabalho. Então, Emmanuel vem dar a linha para a gente. Né? E fala da linha em todos os sentidos, porque depois dele falar de algumas misérias que a gente encontra aqui, né? O companheiro agonizante, o coração da mãe que está pedindo proteção do filhinho, ele fala também, piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho, para os animais desamparados e doentes. E a gente vê tanta gente envolvida aí com causas de proteção, tanto da fauna como da flora. Né? E aí o Emmanuel fala, amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Vai ser um momento de integração total. Inclusive, a gente começa a desfrutar de experiências mediúnicas, porque se eu estou me propondo a servir de instrumento para alívio de uma dor, eu vou ser utilizado por esses anjos, por esses amigos do plano espiritual. Vão começar a intuir a gente, vão começar a direcionar a gente. Eles queriam estar fazendo, mas eles estão do outro lado da vida, sem esses órgãos físicos aqui, não podem agir de maneira mais direta. Então eles intuem a gente para que a gente possa estar indo na direção daqueles entes queridos, deles também que estão do outro lado da vida.
e assim a gente aprende o amor a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.